E se em 2026 você transformasse a forma como você se comunica com você mesmo, com as pessoas à sua volta e com o mundo? Muitas vezes a gente acha que a gente não se comunica bem por uma questão de voz, de dicção, de oratória, mas o que a gente não sabe é que quando a gente entra em um processo de autoconhecimento, naturalmente a gente transforma padrões de comportamento da nossa comunicação, que vão refletir em padrões nossos, do nosso comportamento em outras situações da nossa vida. Como assim? Vou te explicar. A sua, a minha, a comunicação de qualquer pessoa está completamente alinhada à nossa personalidade. É esse personagem que a gente assume e usa ele no nosso dia a dia, é como a gente se comporta. São os nossos trejeitos, as nossas características, como a gente reage às coisas. A nossa comunicação é um reflexo da nossa personalidade. A gente até tem ali muito entendimento de alguns padrões da nossa personalidade, mas há muitos padrões que estão mais no nosso inconsciente. A gente não percebe que a gente se comporta daquele jeito, a gente não percebe que a gente reage às coisas de determinada maneira, a gente não entende que a forma como a gente expressa verbalmente, não verbal, então as expressões que a gente faz no rosto, as expressões que a gente faz com o nosso corpo, são reflexos de como a gente está processando as coisas que a gente está analisando e as coisas que a gente está sentindo. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa personalidade com mais profundidade, com mais verdade e se questionando: será que aqui eu estou me escondendo? Será que aqui eu estou me protegendo de alguma coisa que eu preciso fazer? Ou de alguma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu tenho medo? Mas eu não acredito que eu seja capaz? Mas parece que eu não tenho permissão para fazer isso? Essa é a primeira pergunta que a gente começa a se fazer. Porque também quando a gente está sendo muito reativo, então agindo demais, falando demais, muito expressivo, tem gente que é assim, né? Chega no lugar e já tá, ó, chegando. É também uma necessidade dessa pessoa. Ela não consegue lidar com alguns sentimentos, como rejeição, por exemplo. Então ela já chega em alguns lugares querendo dominar tudo, para ter essa sensação de que ela está sendo vista por todo mundo, consequentemente aceita por todo mundo, aprovada por todo mundo. É aquilo que as pessoas costumam já chamar de uma busca por aprovação. Então, a nossa comunicação não precisa de ajustes só quando a gente está mais reprimido, mais retraído e não está conseguindo ali alcançar o que a gente queria com ela. Opostos também precisam de olhar, também precisam de cuidado. Então, essa visão de todo mundo tá meio perdido na sua própria personalidade e, consequentemente, a expressão, a forma como se comunica consigo e com os outros também está um pouco perdida. Esse olhar ajuda a aprofundar nesse processo. E aí sim, quando eu tenho consciência de muitos desses pontos, eu venho para uma técnica de dicção, uma técnica de oratória, enfim, e eu tenho mais consciência, então eu aplico isso ao meu corpo, eu aplico isso à minha linguagem, ao meu discurso, fica mais efetivo, fica mais verdadeiro, porque eu estou lidando com a causa. E também não fica só um remédio, sabe? Porque quando a gente fica usando só uma técnica, só hacks, só essas coisas, é muito remédio. Então a gente está cuidando ali de um sintoma, o que está sendo visto. A gente não está olhando o que realmente está causando, o que está lá atrás. Então, para esse 2026, o primeiro passo de transformar verdadeiramente a sua comunicação, a sua expressão, é olhar para si, é se perguntar: o que eu estou expressando o tempo inteiro que eu percebo? Mas o que eu estou expressando o tempo inteiro que não necessariamente eu percebo de uma forma muito clara, mas que de repente me incomoda, ou que eu escuto muito que as pessoas falam. Vou te dar um exemplo assim, sabe aquela pessoa que vive reclamando? Então, qualquer coisa que aconteça, a pessoa reclama. Então, se está um dia lindo como esse, ela reclama porque está muito sol e está muito quente. Mas também se de repente fica nublado e o céu fecha, ela vai reclamar porque hoje é o último dia do ano. Estou gravando esse vídeo dia 31 de dezembro. É o último dia do ano e ela não pode ter um dia gostoso e tomar um sol na piscina, sabe? Esse comportamento de sempre ter uma reclamação, independente do que esteja acontecendo, independente de estar tudo bem ou de estar tudo mais ou menos, ou de estar tudo ruim, sempre tem reclamação do mesmo jeito.
é um padrão de comunicação. É um comportamento comunicativo que é um reflexo de uma personalidade. E, gente, uma personalidade que muitas vezes está em sofrimento. Quando eu falo sofrimento, não é só, ai meu Deus, eu estou com muita dor e tudo. Não, é sofrimento mental mesmo. E nem sempre a gente percebe quando a gente está em sofrimento mental, porque a gente está distraído com tudo. A gente está distraído com rede social, a gente está distraído com as coisas que a gente tem que fazer. A gente está distraído com as coisas que a gente acha que a gente tem que fazer, porque é assim, não é porque a gente realmente quer, não é porque é um desejo realmente nosso, mas porque a sociedade diz que era assim. Logo, a minha mente se coloca em uma obrigação de cumprir isso. Então, a nossa personalidade fica tentando cumprir todos esses papéis o tempo inteiro. E quando alguns desses papéis não estão coerentes com o que realmente a gente quer, com o que realmente a gente deseja, com o que realmente o nosso ser deseja fazer e expressar nesse mundo, essa sensação de coerência o tempo inteiro deixa a gente em sofrimento mental. E a gente vai expressar isso, não tem como a gente não expressar, porque a nossa comunicação é a nossa expressão, lembra? Então, se eu estou com uma mente confusa, uma mente que está com sensação de incoerência, eu vou expressar isso. E às vezes vai ser por uma reclamação, às vezes vai ser por uma omissão, às vezes vai ser por um comportamento reativo. Depende, vai depender da sua personalidade, do nosso contexto, do que está acontecendo no momento e do seu padrão de comportamento, de comunicação. Então, esse é o primeiro passo que eu quero te convidar a dar em 2026. Olhar para sua personalidade com mais honestidade, com mais carinho, sem se culpar. É uma análise de eu estou disponível para ver, eu quero entender como a minha personalidade funciona, para além desses julgamentos que eu já sei, que a gente tem muito isso, né? Não, a minha personalidade é assim mesmo, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, sempre foi assim. Tem gente que já tem esse discurso até pronto. Meu convite é, vamos dar um passo além. Entendi. Então, eu tenho esse comportamento, eu quero observar quais são as situações do meu dia a dia que esse comportamento fica mais aflorado e o que eu estou sentindo quando eu tenho determinados comportamentos que eu não gosto ou que eu quero mudar. Então tem gente, por exemplo, que fala assim pra mim, eu em situações do trabalho não consigo me posicionar bem em momentos importantes, como uma reunião de equipe importante, como uma conversa com um líder importante. Mas em uma conversa fora, pra mim é tranquilo. Se essa conversa for ali com a mesma pessoa, mas fora dessa situação mais importante, mais formal, eu consigo me expressar. Ok, percebe que aí não é uma dificuldade linguística, de dicção, de oratória? É uma questão mais comportamental? E aí o meu convite é, quando você vai se analisar em relação a isso, o que eu estava sentindo naquele momento? O que eu sinto? Eu sinto medo do julgamento? Eu sinto medo de falar e as pessoas acharem que eu estou falando besteira? Eu sinto vergonha de que as pessoas olhem pra mim? Eu tenho medo de ser o centro das atenções por determinado tempo? O que eu estou sentindo? É medo? É vergonha? É sensação de insuficiência? Parece que eu nunca sou suficiente por mais que eu faça? Esse é um grande primeiro passo. Então, a gente precisa reconhecer o que a gente está sentindo, exercitar esse nomear, porque muitas vezes a gente começa a sentir e se percebe, mas a gente não sabe ainda nomear. E aí, a partir disso, a gente vai conseguindo ver as próximas ações que a gente pode dar para se conhecer e se perceber melhor, sabe? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente consegue vir para um segundo passo, que é o passo da escuta. Então, a gente tem falado hoje em dia da escutatória, que é esse exercício de escutar. Inclusive, tem um livro que eu indico muito que você leia se você se interessar pelo tema, que se chama Escutatória. E entre conceitos mais profundos, eu vou trazer esses conceitos nos próximos vídeos. Vou trazê-lo, assim, dentro de vídeos, mas também um vídeo só sobre isso, que é um tema muito importante para a gente trabalhar a comunicação em uma perspectiva mais ampla. E quando a gente fala de escuta, a gente fala primeiro de ouvir realmente o outro, enquanto o outro está falando, antes de eu começar aqui premeditar todas as minhas respostas. Provavelmente você já viveu isso, você tá ali em uma conversa com alguém
E de repente, a pessoa está terminando de falar, só que na sua cabeça, o seu discurso, a sua resposta, já está tudo pronto. Já está tudo definido. Então, independente de onde a pessoa chegue com a fala dela, a sua resposta está pronta. Então, a gente não está falando aqui de um diálogo verdadeiro, de uma troca verdadeira. A gente está falando de uma defesa. Porque se eu já estou com tudo pronto aqui, enquanto você está me falando alguma coisa, você concorda que eu já estou me defendendo do que você vai falar? Então, independente do que você falar, as minhas armas aqui já estão prontas. Já está tudo pronto. Então, quando a gente começa a exercitar a escuta, mesmo que enquanto você estiver começando a sua fala, já venham várias respostas na minha mente, eu vou falar, calma, deixa eu ouvir realmente o que essa pessoa está me dizendo. Onde ela quer chegar? O que ela está sentindo? O que eu estou sentindo? E aí sim eu vou digerindo essas informações na minha mente, eu vou processando, unindo ao que eu realmente já estava pensando, e aí sim eu vou trazendo uma nova resposta. E do mesmo modo que eu peço pra gente aprender a ouvir o outro, é aprender a ouvir a gente também. Quantas vezes a gente está em uma situação, a nossa intuição já está falando, a gente está sentindo a fala dela. Se a gente não ouve, por quê? Alguém já falou que a gente tem que fazer. O plano já está todo definido e todo traçado. Não tem para onde eu pensar, porque a linha é essa, então é isso que tem que ser feito e pronto, acabou. E a gente começa a confundir conceitos de disciplina, de, enfim, todos os outros, motivação que as pessoas vêm falando muito e confundindo muito a mente também, confundindo conceitos. A gente começa a usar esses conceitos como disciplina como uma desculpa para continuar distraído. Então, sim, a gente quer uma mente disciplinada, a gente quer um comportamento disciplinado em direção a coisas importantes, mas quantas vezes a gente só usa essa agenda super definida, super rígida, para continuar se distraindo e não ficar ouvindo o que o nosso coração está dizendo, não correlacionar a nossa emoção com o nosso racional, ou mesmo analisar criticamente essa agenda que já está definida. Mesmo que eu não seja emocional ou não queira colocar meu emocional agora, que é impossível a gente não colocar, mas enfim, tem pessoas que acham que são exclusivamente racionais, por serem muito racionais, não significa que eu não devo olhar criticamente para o meu comportamento. Por que eu faço isso desse jeito? Por que eu continuo fazendo assim? Isso é um exercício de escuta também, consigo. E percepção da sua própria expressão. Porque muitas vezes a gente está expressando e a gente nem está se ouvindo. E a gente quer que as pessoas nos ouçam, né? A gente quer que as pessoas nos escutem. A gente quer que as pessoas nos vejam. Todo mundo quer se sentir visto. Mas muitas vezes nem a gente está se ouvindo. Nem a gente está se percebendo, nem a gente está se assistindo. E a gente tem essa cobrança disso pelo outro. E aí quando a gente começa a treinar a escuta, parece que a nossa mente começa a desacelerar, sabe? A nossa mente começa a de vez em quando apreciar um pouco mais o silêncio, a se sentir confortável no silêncio. E nem tô falando assim de um silêncio de meditação, nada disso, assim, às vezes você tá às vezes no meio de um barulho físico, coisas acontecendo, pessoas e muitas coisas, e você tá com aquela confusão mental, você buscando por clareza, a clareza não vem, mas aí se você começa, deixa eu escutar o que o meu corpo tá falando aqui. Meu coração tá muito acelerado. Parece que eu tô pegando toda a pilha dessa vibe aqui completamente agitada. Eu quero desacelerar esse coração, essa respiração. Então eu posso parar, respirar. Se não puder fechar o olho, mantenha o olho aberto. Respira e escuta esse corpo. Escuta mais esse coração. Escuta essa mente confusa que não sabe se vai pra frente, se vai pra trás, se fala, se não fala, que não sabe o que vai fazer. E fala, claro que eu não vou ter clareza mental nesse momento. Eu tô confusa, eu tô distraída. Toda essa distração tá aqui contaminando a minha mente. Como que eu não vou ter confusão mental? Eu quero tirar clareza assim, como se fosse uma cartola de um mágico, no meio do caos. Pô, clareza. Sem ouvir a minha mente e o meu corpo. Então isso ajuda muito a trazer essa clareza mental, que é a base para um discurso mais organizado, para um discurso mais coerente. E aí a gente entra na terceira etapa,
quero te convidar a dar passos em 2026, que é do nosso discurso. Porque muita gente fala assim pra mim: Alana, a minha mente está super acelerada. O meu raciocínio tá lá, já sei tudo que eu tenho que falar, já tá tudo aqui na minha mente. Mas quando eu vou expressar, eu não consigo. A minha fala não acompanha o meu raciocínio, ou se não é só a fala, é o meu discurso. Eu falo uma coisa, mas eu tinha pensado em uma coisa super mais organizada, mais complexa, e eu não consigo trazer isso pra minha fala. E aí eu me sinto incompreendida, ou eu não consigo transmitir o quão bom, o quão boa eu sou em alguma coisa, tecnicamente falando, por exemplo. Porque essa clareza que a gente tem, ela precisa ser experienciada, por isso eu pedi o exercício da escuta, mas ela também precisa ser exercitada. Em que sentido? Eu preciso exercitar a falar com clareza para você. Sobretudo se as minhas ideias forem mais complexas, se eu estiver trazendo muito conhecimento, se eu estiver trazendo conhecimentos de áreas diferentes, por exemplo, da filosofia, da neurociência, da fonoaudiologia, da oratória. Se eu estou juntando várias áreas, vê o exercício cognitivo que a minha mente está fazendo? Pode ser que eu já tenha muita habilidade em fazer isso, mas será que eu tenho habilidade suficiente para transmitir isso na minha fala? Será que eu estou exercitando? Porque toda habilidade pode ser aprimorada, mas para que eu trabalhe uma habilidade, eu preciso exercitá-la. Para que essa habilidade seja aprimorada, para que eu saia do ponto A, chegue no B, chegue no C, até chegar lá na minha meta, que é o ponto Z, eu preciso de vários estágios de prática, vou aprimorando. Você sabe disso, você já melhorou em alguma coisa e você lembra, provavelmente, o tanto de exercício que você fez. Dirigir, por exemplo, é um deles, que é um ato mais inconsciente não automático, mas a gente precisa exercitar bastante até chegar em um nível de: gente, cheguei aqui, nem prestei atenção, estava tão distraída com a paisagem, nem vi o caminho que eu fiz, que ficou tão automático. Então, exercitar o discurso é importante. E como você vai fazer isso antes das situações importantes? Você vai começar a aumentar o seu repertório linguístico, primeiro de tudo. Então, se eu quero melhorar a forma como eu falo, como eu organizo o meu raciocínio, linguisticamente falando, aqui eu não estou falando de exercício motor de fala, de pronúncia, tá? Estou falando de construção do discurso, de oratória. Eu preciso ler um pouco mais e preciso expressar esse conhecimento que eu estou absorvendo. Eu posso começar a fazer isso escrevendo, para que as áreas relacionadas à linguagem do meu cérebro sejam mais ativadas, linguagem expressiva, não só linguagem receptiva. E depois também fazer isso falando. Porque veja, a gente tem a linguagem no cérebro, pensa aí no seu cérebro. A gente tem áreas responsáveis por funções. Essas áreas se conectam, mas antes disso elas precisam estar muito bem desenvolvidas. Então, se eu sou muito boa de compreender uma aula online, por exemplo, de ouvir, pegar conceitos, como você está fazendo agora, a sua área da recepção da linguagem está super ativada. Mas se você fecha esse vídeo, pronto, acabou, e depois vai só ver outro vídeo, você percebe que você só está estimulando essa? E aí, num dia que você precisa falar muito bem numa palestra, numa reunião, algo assim, a área da linguagem da expressão não está tão ativada quanto? E muito menos a conexão entre essas duas áreas? Então, é esse o convite que eu te faço para os seus próximos passos, para que a sua comunicação realmente se transforme a partir de 2026. Eu te espero nos próximos vídeos. Se inscreva aqui se você gostou da minha conversa, da minha abordagem. Eu quero aprofundar sobre a sua verdadeira expressão.